Olá pessoal, meu nome é Carlos Medeiros, sou aluno do curso técnico em enfermagem do Instituto IFRO Campus Guajará-Mirim e hoje vou estar falando sobre o sistema digestório. Este assunto é ministrado pela aula Morfofisiologia, onde nós temos como docente o professor Douglas. Vamos lá, nossa atividade. Aqui nós temos também as estruturas do sistema digestório. E as principais funções do sistema é a transformação, absorção e metabolização dos alimentos que ingerimos. O sistema digestório conta com processos físicos, a digestão mecânica e os processos químicos, que é a digestão química. Vamos entender um pouco sobre o tubo digestório. Ele recebe esse nome devido ao caminho que o alimento percorre. Esse tubo tem início e tem fim. As principais estruturas deste tubo. O tubo inicia-se na boca, segue para a faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, intestino grosso e finaliza no ânus. Além dessas estruturas, existem glândulas anexas, que é por onde os alimentos não passam, mas que produzem substância muito importante para o processo digestório. Essas estruturas são as glândulas salivares, fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Vamos então entender o início de tudo, né? Vamos iniciar pela boca. Aqui nós temos a estrutura da boca, que a ação dela se completa com as glândulas salivares. Na boca ocorre a ingestão do alimento, a digestão mecânica através da mastigação, que é realizada então pelos dentes, pelo movimento da língua e pela saliva, né, que ajuda a umedecer os alimentos. E a digestão química, que ocorre com a saliva, que possui enzimas que começam a digerir o amido. Pelo menos parte do amido que contém no alimento. Após então esse bolo alimentar, ele é deglutido e ele vai passar pela faringe e pelo esôfago. Nessa parte aqui ocorre então os movimentos peristálticos, que são movimentos nas musculaturas do esôfago que se contraem e relaxam, fazendo com que o alimento siga o seu sentido correto, que no caso é o sentido do estômago. Para você ter ideia, a pessoa consegue até se alimentar de cabeça para baixo, para você ter ideia, né? A importância desse processo. Após o esôfago, então, o bolo alimentar vai seguir para o estômago. No estômago nós temos as seguintes partes: o esôfago, duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, né? E no estômago ocorre a digestão mecânica, através dos movimentos da musculatura lisa que envolve o estômago. E a digestão química, através do suco gástrico, que possui enzimas que vão digerir as proteínas e os carboidratos. Depois que o bolo alimentar passar por todo esse processo, ele recebe o nome de quimo. Esse quimo ele vai seguir então para o intestino delgado, ao qual nós temos as principais partes do intestino delgado, né? Início é o duodeno, a parte mediana é o jejuno, o término dele é o ilho. Na primeira camada no duodeno, existem dois dutos que vão comunicar o intestino delgado com o fígado e com o pâncreas. No fígado é produzido a bile, que age sobre os lipídios, sobre as gorduras no caso, ajudando assim a digestão deles. A bile ela é produzida no fígado e armazenada temporariamente na vesícula biliar. O pâncreas ele vai produzir a insulina, que controla ela controla a glicose do nosso corpo, né? E o suco pancreático, que possui enzimas que vão diluir, no caso, os lipídios, as proteínas e os amidos. Esse suco pancreático ele é levado pelo duto até o intestino delgado para poder fazer a digestão desses nutrientes. Além disso, o intestino delgado ele produz o suco intestinal, que possui enzimas que vão digerir as proteínas também, e é no intestino delgado que acontece a maior absorção dos nutrientes, que agora o quimo passou a ser chamado quilo, depois de todo esse processo
de digestão. A absorção de nutrientes, ela se torna bem efetiva pelo seguinte: o intestino delgado, ele possui várias dobras na sua parede interior, olha só como a gente está visualizando aqui. Assim como suas células também possuem dobras, são microvilosidades, né? Essas dobras, para você ter ideia, elas aumentam o contato do intestino com o quimo. Dessa forma, ela auxilia a otimização dos nutrientes que ali tem. Após o quilo, ele vai seguir para o intestino grosso, que acaba por sua vez finalizando no ânus. No ânus nós temos as principais partes anatômicas, que é no intestino grosso, que ocorre a absorção de água, pelo menos parte da água, a formação e armazenamento e a eliminação de fezes. Então o que não foi aproveitado, ele é excretado nas fezes. Nós temos que entender o seguinte, que os carboidratos eles servem de energia para as funções do nosso corpo e para a realização das atividades físicas. Sem os carboidratos não seria possível tal proeza. Eles são armazenados em forma de glicogênio, né, no caso combustível, no fígado e nos músculos. No fígado, os carboidratos mantêm os níveis de glicemia no sangue, fornecendo assim energia para as células. Nos músculos, eles atuam como energia pronta para as atividades esportivas. Daí a importância dos carboidratos em nosso organismo. As gorduras têm a função de reserva energética, armazenamento e transporte de alguns tipos de vitaminas e proteção de órgãos vitais. A principal fonte de gorduras saturadas são os produtos de origem animal. Ou seja, para quem não consome elas, uma alternativa seria os óleos de coco e até os óleos de palma. Resumindo, as gorduras insaturadas são desejáveis. As saturadas devem ser ingeridas com critério. E as gorduras trans devem ser abolidas da dieta. As proteínas presentes em alimentos de origem vegetal e animal contribuem para a formação dos tecidos e são integrantes de várias reações metabólicas na forma de aminoácidos e são utilizadas na síntese de alguns hormônios. A quantidade de proteína a ser ingerida varia se a pessoa é sedentária ou ativa. Se for sedentária, 1 grama por quilo é o suficiente. Caso a pessoa seja muito ativa e tenha alto volume de treinos, pode consumir até 2 gramas por quilo. As principais fontes de proteínas de origem vegetal são soja, lentilha, feijão e grãos de bico. É isso aí, pessoal. Espero ter colaborado com essa singela apresentação. Muito obrigado e até a próxima.